Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal e dar um like no nosso vídeo. Agora eu vou convidar a Vanilce, que nos dará a leitura inicial, e na sequência teremos a Carla Denise com a explanação do Evangelho. Obrigado. Aceita a correção. E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, do livro Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Obrigada. Olá! É com grande alegria que retornamos a este canal para refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Que nós possamos todos estar envolvidos sob as bênçãos do Pai amoroso e na companhia dos amigos espirituais. Ao ver o capítulo reservado para a exposição de hoje, fiquei preocupada em como apresentaria esse assunto. O tema é muito bom e confortador, no entanto, falar sobre as suas mensagens traz uma responsabilidade extra. O capítulo tem por título O Cristo Consolador, algo que nós estamos precisando muito ultimamente. Diante de tantas dificuldades, tantas incertezas como na situação da saúde mundial. No entanto, nosso foco estaria nos itens 5 a 8 desse capítulo, que tem por título Advento do Espírito da Verdade. E essas mensagens são mensagens do próprio Cristo, como nós vamos confirmar já no seu primeiro parágrafo,
onde diz: venho como outrora trazer a verdade e dissipar as trevas. Quem veio em outro momento com essa missão? Escutai-me. O Espiritismo deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina. Quem que nos revelou essa doutrina? E como um ceifeiro, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Esta afirmação de Jesus nós vamos encontrar também narrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Nós sabemos que todo o evangelho contém ensinamentos do Cristo, mas na maioria das vezes nós encontramos relatos dos evangelistas ou de outros tarefeiros do Mestre sobre as suas passagens. E nesse texto nós encontramos palavras do próprio Mestre, ditadas durante o trabalho de Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim parece bastante difícil tratar este assunto, comentar as palavras do próprio Mestre. Penso que poderia falar por horas e horas sem ao menos trazer um pouquinho dos ensinamentos que contém nessas pequenas 4 mensagens do Evangelho. Mas vamos lá. Quem puder ler na íntegra o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai perceber do que estou falando e vai constatar, confirmar a beleza daquelas palavras. Esse capítulo, como falamos, é muito pertinente ao momento em que vivemos. Será que nós estamos lembrando que o Mestre nos ofertou consolo para as nossas dificuldades, alívios para os seus sofrimentos? Ou será que nós estamos cobrando ao Senhor sobre o que está nos afetando? Emmanuel, no livro Linha 200, traz a mensagem ante o Consolador prometido. Lembremo-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos de certo não a liberação milagrosa dos nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. Jesus não disse que removeria os nossos problemas, os nossos compromissos, mas ele nos daria alívio, consolo, conforto. A mensagem continua. E a verdade é que todos trazemos do pretérito obscuro certa herança de sombras que valem por dores difíceis de suportar na aflitiva liquidação de nossos erros. Tudo que nós vivemos é resultado das nossas próprias ações, na grande linha de reencarnações, no nosso plano evolutivo. Nós não colhemos a plantação no terreno do vizinho, assim como ele não vai colher na nossa. Ainda que algumas plantações e colheitas sejam de forma coletiva, cada qual tem a sua parcela de contribuição e pela qual é responsável. E muitas vezes nós usamos sementes inadequadas. Sendo assim, nossa colheita não será de frutos doces e suaves. Todos suplicamos antes do aprendizado terreno os elementos indispensáveis à própria restauração. Aqui é alguém que pede o cálice de moléstias amargas para a cura de complicados desequilíbrios do sentimento. Ali é um coração que roga ensejos de entendimento e renúncia em favor dos outros, para atender à recuperação de si mesmo. Enquanto que mais além, há criaturas que imploram o reencontro com rudes adversários no reduto doméstico e irmãos que insistem por deter provas ásperas no campo social em que sofrerão, de retorno, as ondas de crueldade que arrojam de si, no culto odioso do egoísmo e da vaidade. Antes de nós reencarnarmos, nós temos consciência do nosso compromisso. E muitas vezes nós chegamos a implorar por situações bastante difíceis
porque nós sabemos que suportando essas dificuldades será a nossa vitória, e assim nós sanaremos débitos complicados que deixamos no passado e daremos um passo na senda evolutiva. Nada do que nos acontece é erro de planejamento, seja no campo pessoal, seja na esfera global. Todos estamos no lugar certo e na hora exata. Continua a mensagem: todavia, quando no plano físico recebemos os recursos porque suspiram, tocam a desvairar-se na inconformação e no desespero, recusando desorientados o remédio que disputaram a benefício da própria vida. Embora nós saibamos que o esquecimento é uma bênção, muitas vezes pode nos fazer maldizer a situação, praguejando, se revoltando contra o próprio Criador. Então, por que será que nós esquecemos? Não seria melhor ter consciência do passado para sabermos o porquê da nossa amargura? Certamente, nesse caso, o prejuízo seria ainda maior. Se nós lembrássemos o que nós fizemos, ao invés de nós nos impulsionar no nosso progresso, nós acabaríamos ficando paralisados, porque o nosso passado pode ser bastante vergonhoso e nós não teríamos força para encarar as dificuldades sabendo de tudo. Além do que, o nosso mérito se expande quando nós fazemos o bem, porque já aprendemos que o bem é necessário e não porque nós sabemos que temos a obrigação de fazê-lo para sanar algum débito. Temos, no entanto, na atualidade da Terra, por acréscimo da misericórdia divina, o grande explicador no Espiritismo cristão, que nos consola e esclarece, descortinando a causa das aflições que nos ferem, descerra-nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão. É o que falamos até aqui. Todo esse entendimento que o Espiritismo nos traz são as verdades que nos libertam. É o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz que nos conforta, ao saber, por exemplo, que não estamos sendo castigados, mas sim tendo a oportunidade de reparar equívocos de outro momento. Assim como o lavrador recebe o arado para rasgar abençoado sulco no solo, tanto quanto o aprendiz recolhe a lição para aproveitá-la, saibamos encontrar na fé que nos ampara a força necessária para a justa solução de nossas dívidas, a fim de que tracemos renovado caminho que nos conduza em paz à vitória da luz. Assim como a prova escolar para as crianças por vezes parece um sofrimento, uma ansiedade, as crianças ficam ansiosas, uma dificuldade que eles estão enfrentando, mas mostram a compreensão que eles tiveram do conteúdo estudado. Também as nossas dores e problemas, quando bem recebidos, mostram a nossa compreensão dos ensinamentos do Mestre. O Mestre nos chamou: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas ele não parou nesse ponto. Ele disse que nós precisávamos fazer algo. Diz a mensagem: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está narrada por Mateus no capítulo 11, versículo 29 e 30. Aprendei de mim, disse Jesus. Qual a lição que o Mestre nos trouxe? Qual lei que ele nos trouxe? É a lei do amor, a lei de Deus. E essa lei do amor, ela é suave, ela é leve. Essa é a condição que Jesus nos colocou para que nós encontrássemos esse descanso para as nossas aflições. Ele não deixou nenhuma religião, não privilegiou nenhuma nacionalidade,
ou uma crença, não determinou nenhum sacrifício, nem sequer apresentou qualquer partido político. A sua regra é a lei de Deus, é a lei do amor. Ele também não determinou que amássemos apenas aqueles que nos amam, que concordam conosco, que pensam como nós. Pelo contrário, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45, Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estás nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Jesus não fez e não faz distinção entre criaturas, mas nós, em nosso pequeno orgulho, queremos julgar nossos irmãos. Uma triste realidade que nós acompanhamos muito atualmente, em especial nesse momento com dificuldades na questão de saúde, questões políticas, em que muitos aqueles que são adeptos de um ou de outro partido, de uma ou outra posição política, ou afetos de determinada opinião ou decisão pública, nos achamos no direito de julgar, maldizer e, por vezes, até sentenciar aqueles que têm opiniões contrárias às nossas. Onde está o nosso entendimento das leis divinas? Se nem mesmo o sol deixa de nascer para quem quer que seja, nem a chuva é negada a um ou a outro, a bom ou a mal, a certo ou a errado. Onde nós deixamos o Consolador que nos esclarece de que todos estamos no lugar certo, na hora certa? Será por descuido divino que estamos vivendo no Brasil nesse momento de pandemia e de intrigas políticas? Será que Deus errou quando nos deu oportunidades de nascer ou de estarmos neste país? Qual a nossa contribuição nesse momento? O que estamos irradiando para o nosso país, para governantes e para governados? Estamos mesmo aprendendo de Jesus, que é manso e pacífico e humilde de coração? Tomamos o seu jugo, que é leve, e o seu fardo, que é suave, para então aceitarmos o alívio que ele nos ofertou? Pensemos em tudo isso. Antes de Jesus deixar sua encarnação aqui na Terra, ele nos prometeu um Consolador, pois que enquanto ele esteve aqui, não pôde falar de tudo, uma vez que a humanidade não estava preparada para muitas verdades. Conforme podemos ver o relato do evangelista João no capítulo 14, 15 a 17. Se me amardes, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Mas o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as que vos disse. Jesus disse que viria outro Consolador para ensinar todas as coisas e lembrar as que ele disse. Se o próprio Mestre disse que outro viria para ensinar todas as coisas, é porque não foi possível que ele mesmo naquele momento ensinasse. Tendo em vista que nós, como humanidade, naquele tempo não tínhamos condições de entender. Fazendo uma comparação, seria como querer ensinar física quântica às crianças da educação infantil. Agora, passados quase 2 milênios da vinda de Jesus, acredita-se que tenhamos evoluído um pouquinho, possibilitando uma melhor compreensão. Jesus ainda disse que o Consolador viria lembrar o que ele ensinou. Enquanto ainda estava na terra, ele já sabia que os homens esqueceriam seu ensino, seus exemplos de amor, e teve novo Consolador que faria lembrar.
e este novo Consolador nos faria lembrar. No livro Emmanuel, deste mesmo Espírito, psicografia de Chico Xavier, no capítulo Doutrinando a Ciência, o autor nos fala de nossa capacidade de entendimento e a vinda deste novo Consolador. A permissão de Jesus para que nos manifestássemos ostensivamente entre os agrupamentos dos nossos irmãos encarnados chegou justamente a seu tempo, quando o espírito humano, despido das vestes da puberdade, com o juízo amadurecido para assimilar algo da verdade, tateava entre vacilações e incertezas estabelecidas pela investigação da ciência, sem conseguir adaptar-se ao demasiado simbolismo das ideias religiosas latentes na alma humana, desde os tempos primeiros dos trogloditas. Justamente na época requerida, consoante as profecias do Divino Mestre, derramou-se da luz sobre toda a carne, e os emissários do alto, segundo suas possibilidades e os méritos individuais, têm auxiliado a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos elevados da espiritualidade. O Espiritismo, com as suas lições magníficas, alargou infinitamente a perspectiva da vida universal, explicando e provando que a existência não se observa somente na face da terra, opaca e cheia de dores. Há céus inumeráveis e inumeráveis mundos onde a vida palpita numa eterna mocidade. Todos eles se encadeiam, se abraçam dentro do magnetismo universal, vivificados pela luz, imagem real da alma divina presente em toda parte. A carne é uma vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual, e essa mesma vibração esclarece todos os enigmas da matéria. A doutrina dos espíritos, pois, veio desvendar ao homem o panorama da sua evolução e esclarecê-lo no problema das suas responsabilidades, porque a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Assim, nós entendemos o quanto a doutrina espírita pode nos aliviar, pode nos confortar, trazendo-nos a razão por que passamos por esses sofrimentos, ainda que nós não conheçamos as situações exatas que criamos no passado para nos levar a enfrentar tal dificuldade. Sabemos que não estamos pagando nenhum castigo, mas sim colhendo frutos e buscando uma vida futura feliz. Chegando então ao item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde começam as mensagens do Espírito da Verdade, das quais falei no início, ele nos diz: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai. Diz ele, ajudando-nos uns aos outros. Jesus não disse que ele viria nos pegar pela mão e dar a solução dos nossos problemas, mas ele nos mostrou o caminho e nos deu as condições. Não estamos sozinhos, nem material e nem espiritualmente. Somos sempre amparados se buscamos entender e aceitar as nossas provas. Emmanuel reforça as palavras do Mestre para nos chamar a atenção.
Oxalá possam os homens compreender a excelsitude do ensinamento dos Espíritos e aproveitar o fruto bendito das suas experiências, com entendimento esclarecido. Interpretarão com fidelidade o amai-vos uns aos outros em sua profunda significação. Jesus não pede o impossível. Ele pede para que nós suportemos as nossas provas, mas ele também diz que nós podemos chorar. Vejamos alguns pontos dessas mensagens do Espírito da Verdade. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, que é o momento anterior à prisão e à crucificação do Cristo. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Quando nós buscamos aceitar e entender nossas dores, bons espíritos sempre vêm em nosso consolo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. É aquele momento mais difícil que passamos e que nós pensamos que fomos abandonados e que estamos sozinhos, mas é quando Jesus nos carrega no colo. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas. Em verdade vos digo, os que carregarem seus fardos e assistirem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Preparai-vos, prisioneiros da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para serdes os autores da vossa imortalidade. Deus nos criou imperfeitos, mas perfectíveis. A argila é uma bola de lama, mas diante do trabalho de mãos habilidosas se torna linda peça. E nós temos a liberdade da criação da nossa vida. Chegar à linda peça ou permanecer em bola disforme é nossa escolha. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Jesus não quer dizer aqui que ele não tenha interesse por aquele que seja inteligente, que não sofra ou que tenha saúde. Nós sabemos que quem está saudável não precisa de médico. Os sãos não precisam de remédio. Entretanto, quem de nós, pequenos e imperfeitos que somos, não temos ainda a alma demente, sofredora e enferma? Quem de nós podemos dizer que já superamos as dores materiais que nos atingem? Se assim fôssemos, certamente não precisaríamos estar ainda em um mundo de provas e expiações. Sendo assim, todos nós somos seus filhos prediletos. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Nós não vamos encontrar consolo nas alegrias da carne. Algumas coisas podem até nos alegrar momentaneamente, fazendo esquecer momentaneamente alguma dificuldade, mas não vai nos confortar. A força do Mestre está muito acima disso. Deus dirige os vossos corações um apelo supremo. Escutai-o.
que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Já comentamos, amai-vos uns aos outros. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade. Em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra a vossa porção, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Está aí a direção: devotamento e abnegação. Que Jesus continue a nos consolar, com o Espiritismo a nos esclarecer, e que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigada. Amado Mestre Jesus, gratos estamos pelas oportunidades que nos concedes, pelas dificuldades que precisamos enfrentar e pelo Espiritismo que nos auxilia a entendê-las. Obrigada, Pai amado, por todas as bênçãos que nos dás. Permanece conosco, olha pela humanidade, pelo planeta, por cada um de nós, Senhor. Nos ampara sempre. Muito obrigada por tudo que nos dás. Que assim seja.